Agora em Goiânia, às 7 horas e 35 minutos, e ao longo desta semana, se desenvolveu um debate sobre a possível redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aqui no estado de Goiás, especificamente sobre a gasolina, diante dessa alta nos preços. Vários aumentos vindos lá das refinarias, decisão da Petrobras, e a gente chegou a ter a gasolina mais cara do país entre as capitais aqui em Goiânia. Hoje, continuamos aí com esse preço de até R$ 6,69, R$ 6,67 no litro da gasolina. Veio esse debate, inclusive, sobre uma promessa feita ainda em 2018 pelo governador Ronaldo Caiado para se reduzir o índice de ICMS cobrado sobre a gasolina. Não é o que causou o aumento, mas poderia ter um impacto no preço aí para os consumidores. O ICMS sobre a gasolina hoje em Goiás é de 30%. 30% do que se paga do litro de gasolina é referente a esse imposto. E o debate acabou se desenrolando para a situação dos municípios, já que de toda a arrecadação de ICMS, 25% vai exatamente para os municípios. Essa redução poderia ter impacto na receita dos gestores municipais. Sobre esse assunto, sobre esse impacto na receita das prefeituras, a gente conversa agora com o Tribunal de Contas dos Municípios. Já está conosco em áudio e vídeo o Célio Roberto de Almeida, que é secretário de Controle Externo do TCM aqui de Goiás. Célio, muito obrigado pelo contato com a gente na Sagres, para tentar entender aí a situação dos municípios em relação ao ICMS e o ICMS da gasolina. Bom dia, obrigado aqui pela entrevista. Bom dia, Rubens Salomão. Prazer ter você com a gente, Célio. É o seguinte, vou começar perguntando sobre a dependência dos municípios, ou em destaque, dos menores municípios, em relação ao ICMS. De fato, o que é que é mais... o que pesa mais na receita dos municípios? O FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, ou o ICMS, incluindo aí o ICMS dos combustíveis, Célio? É importante salientar que o ICMS tem uma grande importância nas receitas dos municípios, mas não é só especificamente a questão do combustível, né? É toda uma cesta de produtos que incidem o ICMS e que realmente é uma das receitas mais importantes dos municípios, mas não só especificamente a questão do combustível. Agora, o ICMS realmente a gente já viu alguns dados do Tribunal de... Sim. O tribunal fez um levantamento, né, até para analisar esse impacto, a composição das receitas dos municípios, e o ICMS ele é a segunda principal receita dos municípios hoje. Pois é, aqui Em média, 13%, Célio? Sim. Se a gente pegar todas as receitas dos municípios, né, ele, na composição hoje dos municípios, ele corresponde a 13%. Do total da receita dos municípios. Sim. Isso é de todos os municípios. E cada município tem seu impacto e a sua representatividade. Mas no bolo geral dos municípios são 13%. É 13%. Aqui do TCM. Sileide, você tem conexão com a gente? Pode fazer a sua pergunta ao Célio. Célio, com relação ao ICMS, você estabeleceu o estudo dá esse dado, né? O que é mais importante para os municípios? Eu vi no seu estudo que parece-me que o FPN, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, eles estão ali quase que na mesma proporção. E outras receitas é o que se tem de maior receita nos municípios. Explica isso para mim, esses números, por favor. O nosso estudo que a gente fez, mas foi um levantamento que a gente fez desses dados, né, para analisar o impacto dessas receitas. Foi constatado que 12,70% é do FPM, 13% do ICMS, o Fundeb corresponde a 12,22%, o ISS-QN, que é a principal receita de arrecadação própria dos municípios,
5,98%, quase 6%, né? As transferências de recursos do SUS corresponde a 5,98%. E outras receitas correspondem a 43%, que são todas as outras receitas que não foram mencionadas, né? Convênios, outras transferências da União, transferência do Estado, todo esse bolo chega em 100%, né? Com relação ao FPM, ele é muito importante porque, se a gente for analisar, 171 municípios dos 246, que corresponde a 69%, tem como principal receita o FPM. O FPM ele é muito importante, principalmente nos pequenos municípios. E em Goiás nós temos 246 municípios, mas a maioria deles são pequenos municípios. Municípios com uma pequena população e com uma pequena arrecadação. Então, apesar de que no bolo o FPM está bem próximo ali do ICMS, se a gente for analisar município por município, em quantitativo, o FPM tem um impacto muito maior e uma importância muito maior para os municípios. É o que a gente sempre ouve dizer, né? Que município, eles vivem de transferências da União e do Estado, mais do que de arrecadação própria. A arrecadação própria nos pequenos municípios é muito baixa, realmente. Pois é, aí eu queria entender essa composição do ICMS que vai para os municípios. De acordo com os dados da Secretaria de Economia, do total de R$ 1.818.414.685, que foi o total de ICMS arrecadado no mês de julho, né, que é o último mês fechado, 20% desse total, ou seja, 454 milhões, foram com combustível. Eu pergunto o seguinte: nos municípios, o repasse de ICMS é proporcionalmente ao que se vende no município. E aí, a gasolina permanece com esse peso de ser responsável por 20% do ICMS que ele recolhe lá, ou isso varia de município para município? A distribuição que o Estado faz, ela é feita da seguinte forma: 85% do ICMS que é utilizado dentro do município vai para aquele município, quando há distribuição. 10% é um valor fixo para todos os municípios e 5% é o incentivo, vamos dizer assim, às ações ambientais que o município pratica. Então, a transferência é calculada dessa forma. 25%, a cota parte dos municípios é 25% em cima da arrecadação que o Estado faz, e a distribuição é feita de acordo com esses cálculos, 85%, 10% e 5%. Tá. E aí, como é que a gente explica, já que ela é feita mais ou menos igualitariamente, né, nessas proporções aí que você acabou de falar, como é que a gente explica que tem município que recebe mais aliás, não é que recebe mais, tem município que o peso do ICMS é maior do que outros? Eu estou vendo aqui na tabela do estudo que vocês fizeram, o ICMS, ele foi muito a principal receita cadê aqui? Deixa eu achar aqui. São Simão, por exemplo. São Simão, né? São 5 municípios, não é isso? Eu coloquei aqui os cinco municípios que têm como principal receita o ICMS aí, né? Pois por que esses municípios são o ICMS tem esse peso, né, que a gente está vendo aqui? Porque, por exemplo, o ICMS, se você for olhar, o Goiânia arrecada muito mais ICMS do que São Simão, por exemplo, né? Uhum. Mas Goiânia tem outras receitas importantes, né? Por exemplo, o ISS-QN de Goiânia, ela recebe muito mais ISS-QN do que os municípios. Então, acaba que o impacto do ICMS, dessa quarta parte do ICMS que Goiânia tem direito, não é tão importante, não tem o mesmo impacto na receita que tem em São Simão, porque São Simão já tem uma receita com ISS menor, né? Já recebe um FPM que não tem tanta
impacto assim na receita do município, e tem uma atividade econômica com relação à circulação de bens e serviços, né, de mercadorias, bens e serviços, que é o ICMS, maior para o tamanho do município. Então, para cada município tem uma receita que é importante. Por exemplo, se a gente pegar o Alto Horizonte, que tem uma grande atividade de extração mineral, o ISSQN lá tem um maior impacto. 21% da sua receita é composta do ISSQN, justamente pela extração de recursos minerais que é feito lá no município. Pois é, aí, assim, olhando esses, eu estou vendo aqui os dados, né, pelo menos 94%, não, peraí, aqui, ó. O FPM, ele é mais importante aqui, só 0,81%, eu não entendi. Aqui fala 50% da receita total do município é o FPM, só tem 2 nessa situação. Então, de 50% até 40%, está dando aqui 19%. Você disse agora há pouco que o mais importante é o FPM para 69% dos municípios, por quê? É a principal receita, né? Se você olhar lá, vamos supor, as principais receitas são FPM, ICMS, Fundeb, ISSQN e transferência de recursos do SUS. São as 5 principais receitas de todos os municípios aí. Só que, se a gente for analisar, então, nesse contexto aqui, a principal receita de 246 é o FPM, que corresponde a 79%. Aqui foi uma análise do impacto da representatividade em percentual dentro desses municípios. Por exemplo, em 2 municípios, a importância do FPM, mais de 50% da receita total, por exemplo, o município que recebe 20 milhões, para 2 municípios, se a gente comparar, se esse município recebesse 2 milhões, por exemplo, vamos pegar a Anhanguera como exemplo, né? A Anhanguera, ela tem 13 milhões e 500 de receita total por ano, 6 milhões e 800 é FPM. Então, mais de 50% é o FPM. Imagina o impacto de uma receita para esse município. E aí, se a gente for descer, municípios que pelo menos 40% é Fundeb. Nós temos 25 municípios, que corresponde a 10%. Se a gente cair para 30%, pelo menos 30% FPM, já cai para 90 municípios, que chega a 36%. Se descer para 20%, nós temos 159 municípios que dependem do FPM. Então, o FPM realmente ele é a maior receita que os municípios possuem hoje. Por causa dessa característica, né, de ter uma atividade econômica, vamos dizer assim, ainda em desenvolvimento, acaba que esse repasse da União acaba sendo muito importante. Isso porque eu não coloquei aqui também a participação do FPE, que é a transferência do Estado, né, que também tem um impacto também importante. Aqui tem outras receitas também, eu não coloquei todas aqui, porque o foco não foi esse. Mas se a gente fosse separar aqui só, como nós temos um estudo desse já, tem até no site do tribunal, tem esse estudo lá ainda, nós fizemos um estudo para avaliar o impacto do ISSQN, que em cima da receita total do Estado. E se você separar só o ISSQN ou separar só a arrecadação local, você vai ver que a atividade econômica que é feita no município, ela é muito precária. Nos municípios, ela é muito precária ainda. Depende muito de repasse da União e do Estado. Tá. Bom, diante desses números, qual a resposta para essa pergunta? Qual é o impacto da mudança do ICMS do combustível nesses municípios? Ele vai afetar todos indistintamente ou ele vai afetar especialmente os pequenos ou aqueles que têm mais dependência do ICMS, ou seja, esses 18,7% que a receita deles mais forte é o ICMS? O impacto seria para todos, né? Seria para todos. Se a gente for olhar, eu sempre gosto de trabalhar com valores e percentuais, porque às vezes em valor, o valor, por exemplo, de Goiânia é um valor muito alto, mas
Já para São Simão, o valor pode ser menor, mas o impacto na economia é muito maior, né? Como se diz, se você tirar 10 mil em cima de 100 mil é uma coisa, 10 mil em cima de 1 milhão já tem um impacto diferente. O impacto seria para todos, né? Mas a gente para saber esse impacto para cada município, pelo menos nas contas que são enviadas para o tribunal, eu também tentei levantar essa informação lá pela Secretaria da Fazenda, não consegui levantar, para saber o valor realmente que corresponderia à arrecadação de ICMS que é incidido em cima dos combustíveis. Porque, como eu disse anteriormente, esse valor ele é em cima de uma cesta de produtos, né, e de serviços que são aplicados ICMS no Estado, que entra no bolo todo e ali se aplica 25% e distribui para cada município. Então, a gente não dá para... Eu não sei, eu não tenho essa informação de qual que é o valor que seria para cada município, para a gente saber realmente o impacto que seria analiticamente para cada um. Mas que a redução do ICMS, que é incidido em cima dos combustíveis, é um impacto grande, porque a gente sabe, como você me disse aí, que foi dito que o ICMS que é obtido dos combustíveis é muito relevante, porque tanto que se a gente olhar lá, o maior contribuinte de ICMS em Goiás é a Petrobras, né? Então, tem um impacto muito grande realmente, porque vamos dizer assim, é um dos maiores produtos que levam à arrecadação do Estado com relação ao ICMS. Mas especificamente para cada um, não dá para saber, porque a gente não sabe o valor que corresponde a esse ICMS que é em cima dos combustíveis. Pois é, e aí só para a gente entender, vou pegar aqui um grande e um pequeno município, eu vou pegar aqui o Anhanguera, que você já citou, que ele tem no ano 6 milhões e 820 mil de FPM e 1 milhão 421 de ICMS, quer dizer, é pouco o ICMS em relação ao FPM, mas qualquer tanto que tirar desse 1 milhão vai ser representativo no total. E já a Aparecida de Goiânia, que é um município que tem mais ICMS do que FPM, 64 milhões e 709 de FPM, 165 milhões de ICMS, quer dizer, para ele é o oposto. Se tirar o ICMS, vai tirar da maior receita, então. Justamente. É isso mesmo. Por exemplo, o impacto é muito relativo, porque o impacto que tem para Anhanguera é um impacto. O impacto que tem para Goiânia é outro. É lógico que, em relação a valores, sempre os municípios maiores vão ter um impacto maior financeiramente, mas se a gente for olhar no contexto da economia do município, se você tirar 1 milhão e 800 de Anhanguera, você vai trazer vários problemas para a execução dos programas de governo que são executados nesse município, né? Quer dizer, em síntese, a conclusão que a gente pode chegar, Célio, a respeito desse debate aí, é que essa promessa de cortar imposto, cortar a alíquota do imposto do combustível, ela afeta diretamente a vida de todos os municípios, em maior ou menor proporção, mas ela afeta diretamente a vida de todos eles. Sim, com certeza, é isso mesmo. Bom, então o debate não pode ser meramente populista, como tem sido ultimamente, né, Célio? É o que eu sempre falo, né? A gente que é contribuinte, a gente sempre discute com relação a impostos, aumento de impostos e por aí vai, né? Mas é importante observar que esses impostos, eles são arrecadados para reverter em produtos e serviços para a sociedade. Então, qualquer discussão que se diz com relação à renúncia de impostos ou alguma isenção de impostos, eles têm relação direta com a atividade pública, e isso vai trazer prejuízos para esses serviços que são ofertados para nós, como asfalto, como escola, creches, educação, saúde e por aí vai, né?
Porque dá essa impressão de que não tem consequência, né? Você toma uma decisão como essa e fica bom para o meu bolso, para o bolso de cada um de nós, e não tem consequência. E aí essa consequência é que, em geral, esses debates populistas não consideram. Justamente. Então, assim, a questão de você reduzir ali, às vezes, um valor muito baixo na questão do combustível, que a gente não, como eu te falei, a gente não consegue receber isso das prestações de contas dos municípios, que não vem separado, vem no bolo. Então, não dá para a gente analisar certamente o valor que seria, se a gente soubesse, daria para a gente analisar realmente qual que seria o impacto em cada município desse, para saber qual que seria o impacto realmente. Não dá para saber, mas que é um valor importante para a receita de todos os municípios, que seja pequeno ou grande, tem um impacto muito grande. É a segunda maior receita que os municípios recebem. Célio, eu estou recebendo aqui uma mensagem do ex-prefeito do Ildo do Candango, e de Águas Lindas, e ele está até pedindo aqui para a gente fazer uma comparação, uma análise comparativa aí de Águas Lindas, com a população de 250 mil habitantes, com Rio Verde, que tem a mesma população. É possível aí? Você está com sua tabela aí aberta? Acho que ele quer entender o que cada um desses municípios arrecada tendo a mesma população. O que eles arrecadam de cada um desses impostos? O estudo foi feito aqui para todos os municípios, né? Agora, a gente podia... Agora, de cabeça, eu não lembro o município que tem população. Águas Lindas, eu estou com ele aberto aqui, ele tem 64 milhões de FPM e 10 milhões de ICMS. Né? Vou ficar nesses dois impostos aqui, 64 milhões, anota esse número aí, por favor, de FPM e 10 milhões 451 mil de ICMS. Aí, a gente chegando aqui, estou descendo aqui para pegar Rio Verde, ele tem 64 milhões, quer dizer, o mesmo tanto de FPM, e 183 milhões de ICMS. Quer dizer, é uma população igual, mas a economia de Rio Verde produz mais riquezas do que a de Águas Lindas, daí essa diferença impressionante de 183 milhões de ICMS em Rio Verde para 10 milhões no ICMS lá de Águas Lindas. É a riqueza que cada município produz? É isso que explica, Célio? É isso mesmo, porque, como comentei anteriormente, 85% do ICMS que é distribuído é com base na atividade econômica que é realizada naquele município. Então, um município igual que tem uma grande atividade econômica como Rio Verde, que é um polo, né, industrial, comercial, tem uma atividade econômica muito forte, ele vai ter uma participação muito maior no bolo do ICMS. Apesar de que tem 10% que ele é rateado de forma igualitária para todo mundo, mas 85% é com relação ao que é executado dentro do próprio município. Então, por isso você vê uma discrepância tão grande assim. O problema dos municípios do entorno é que eles têm uma população enorme, né? E eles têm uma atividade econômica muito frágil, né? Não tão bem desenvolvida assim. E aí isso se reflete muito, a gente vê principalmente com relação à dificuldade que eles têm com os gastos na educação. Então, eles têm um índice de pessoal muito alto, o valor que é até aplicado até por aluno nesses municípios. O Tribunal fez um estudo desse também, que constatou justamente essa circunstância, porque eles têm uma receita pequena, porque têm uma atividade econômica não tão desenvolvida. A principal receita acaba sendo o FPM, e o FPM seria o mesmo valor, porque o FPM ele é de acordo com a população de cada município. Então, como tem a mesma população, o valor é bem próximo um do outro. E aí o que realmente deslancha um município do outro é a sua atividade econômica. Então, por exemplo, se você pegar Senador Canedo, que também tem uma atividade econômica forte, ele tem uma renda per capita bem maior do que os municípios ali que tem a mesma população do seu município. E aí você vai ver que eles têm uma arrecadação própria de ISS, IPTU e ICMS bem maior do que municípios que têm a sua mesma população.
Pois é, Célia, aí o ex-prefeito está dizendo aqui que ele pediu para a gente fazer essa avaliação aqui para mostrar o seguinte, que o município dele, que é um município economicamente mais frágil, tem menos recursos do que um município com população igual, que é o caso de Rio Verde, mas tem as mesmas despesas, quer dizer, tem menos recursos, mas as despesas são iguais, né? Há uma disparidade aí. E o que precisa, então, é fortalecer a economia dos municípios, né? Águas Lindas é um município que surgiu ali no entorno de Brasília, cresceu muito rapidamente, e o próprio Dudu Candango, eu sei porque ele já me disse que acha que a população de lá é maior do que as estimativas feitas pelo IBGE, vale lembrar que não tem censo demográfico aí há 12 anos, né? Então, é uma cidade que tem muitas dificuldades na área de saneamento, educação, saúde, precisa de investimento, mas a economia do município não sustenta esse crescimento, né? Essa é a grande dificuldade de todos desses municípios que têm isso, né? E aí ele ainda fala aqui que o índice de pessoal é alto justamente por conta da relação despesa receita-despesa, né? Proporcionalmente, então, ainda tem esse problema que gasta muito com pagamento de salários, boa parte da receita. Bom, mas em resumo, fechando essa conversa, Célio, eu já agradeço muito o estudo que o Tribunal de Contas nos apresenta aqui nessa manhã, é que os municípios têm que estar muito conscientes, muito presentes nesse debate sobre se deve ou não deve reajustar. E os deputados que estão com os projetos na Assembleia Legislativa também, porque eles vão mexer diretamente com a receita dos municípios que eles representam na Assembleia Legislativa. Com certeza. É igual como você disse anteriormente, a gente tem que analisar mais friamente os valores, né? O impacto dessas receitas, porque às vezes ações o governo do estado reduziu tantos por cento do imposto. Às vezes isso não é o mais importante, né? O importante é fazer uma análise realmente de estrutural, um estudo, programas de fomentar o desenvolvimento econômico desses municípios, para que esses municípios eles tenham condições de, cada dia mais, de custear suas despesas com sua arrecadação própria, não ser tão dependente de recursos federais e estaduais, que é o caso da maioria dos nossos municípios hoje. A arrecadação própria é muito pequena. Então, realmente tem que haver uma política, sim, uma política pública em âmbito nacional de apoio a esses pequenos municípios, para que eles não tenham tanta dificuldade financeira. E como você disse, é muito importante, porque a gente vê municípios com a mesma população e que têm as mesmas despesas, a verdade é essa, porque você tem que ter o mesmo gasto com educação, com saúde, com infraestrutura, e que não tem recurso que tem um recurso bem inferior. Por exemplo, Alto Horizonte é um município muito pequeno e que tem uma renda per capita muito grande, né? Então, o município tem 5 mil habitantes e tem uma arrecadação aí de mais de 50, 60 milhões por ano, sendo que municípios da mesma população dele tem aí, às vezes, 20 milhões de receita, 15 milhões de receita. Então, nós temos essas disparidades realmente em Goiás, não só em Goiás, no Brasil inteiro, de municípios que têm uma arrecadação muito maior que o outro e, consequentemente, consegue trazer mais benefícios e serviços para a sociedade, justamente porque tem mais receita, né? E porque tem uma atividade econômica muito forte ali. Rubens. É isso. Obrigado, Célio, pela entrevista. Um grande abraço aí, boa sexta-feira e bom trabalho. Eu que agradeço, Salomão. Obrigado, Cileide Alves. E obrigado, Jéssica. O tribunal sempre está à disposição para tirar as dúvidas e orientar e ajudar no que for preciso. Obrigado aqui pela entrevista. Célio Roberto de Almeida, que é secretário de Controle Externo dos municípios, falando, portanto, sobre receita aí dos municípios. Destaques à íntegra dessa entrevista você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.